a palavra multiculturalismo. Because it makes it into something that seems so safe and nice. Porque, na verdade, essa palavra se tornou uma palavra muito segura, muito boazinha. And many, even some of the best writers who are radical educators in the North and here, E mesmo os melhores teóricos que têm escrito sobre esses temas, tanto no Norte quanto aqui no Brasil, tend to think of this as simply theoretical. acabam tendendo a pensar que isto é apenas um problema teórico. And also do not understand that the very basis of their own identity E não percebem que a base da sua própria identidade and the reason they are listened to e a razão pela qual eles são ouvidos is because they occupy the identity of the rational intellectual. é exatamente porque eles ocupam essa identidade do intelectual racional, From the imperial center. que provém do centro imperial. Now, I want people to listen to me, Claro que eu quero que as pessoas escutem o que eu tenho a dizer, but nothing I am saying is new. mas na verdade nada do que eu estou dizendo é novo. In Brazil, for 100 years or more, women have said, "You cannot treat me this way." Por exemplo, no Brasil, por mais de 100 anos, as mulheres vêm dizendo: você não pode me tratar desse jeito. Afro-Brazilians have their own theories about this. Os afro-brasileiros têm as suas próprias teorias a respeito dessas questões. So the task of critical understanding means that we must be the taught as well as the teacher. Ou seja, o grande desafio é que nós não podemos ser apenas os professores, nós precisamos ser os aprendizes também. This is why the Citizen School and participatory budgeting in Porto Alegre became so important for the rest of the world. É por isso que eu considero que a experiência da Escola Cidadã e do orçamento participativo na cidade de Porto Alegre, no Brasil, acabou se tornando tão importante não só no Brasil, mas também no mundo. Because the holder of rationality could be the black woman in favelas. Porque, por exemplo, a pessoa que possui a racionalidade poderia ser, por exemplo, uma mulher negra em uma favela. And what counted as multicultural was jointly formed. It did not simply come from the state. E o que é considerado multicultural é algo que é formado em conjunto e não vem apenas do Estado. This is why I talked about one of the roles of the critical educator as being the secretary. É por isso que eu considero que um dos papéis do educador crítico é ser uma espécie de secretário. There are immensely interesting examples of critical multiculturalism that are very powerful. Há inúmeros exemplos de multiculturalismo crítico que são profundamente poderosos em sua potencialidade. Brazil is at the center of this. E o Brasil está no centro desta questão, dessa possibilidade. But a book that has been translated that is not mentioned Mas um dos livros que já foi traduzido para o português, mas não foi mencionado aqui, Escolas Democráticas, que se chama Escolas Democráticas, was our attempt in the North foi a nossa tentativa no Norte to say part of the task is not simply to talk theoretically about what are the problems and possibilities of multiculturalism, de dizer que parte da nossa tarefa não é apenas falar de forma abstrata sobre a necessidade do multiculturalismo e dessas questões, but to provide concrete examples of what it looks like in practice. mas também oferecer exemplos concretos de como essas experiências se parecem na prática. Because one of the reasons the right wins the multicultural battle Porque uma das razões pelas quais a direita tem vencido essa batalha do multiculturalismo is they can say, here, do this. é porque eles têm a capacidade de dizer: aqui, faça deste jeito. It may be racist, Pode ser uma prática racista, it may not work, na verdade pode até não funcionar pedagogicamente,
But if the education building is on fire, Mas se os prédios educacionais estão pegando fogo, and I am a teacher who must leave the building quickly and jump out a window, e se eu sou um professor que preciso deixar esse prédio rapidamente e pular a janela, and I look out this window and that window, e eu olho, por exemplo, essa janela ou aquela janela, and the right says, here is a curriculum for you, e a direita diz, aqui está um currículo para você, professor, that is multicultural, que é multicultural, entre aspas, and you look out and there is the other window, e você olha para o outro lado e tem uma outra janela, it is the left window, é a janela da esquerda, and all the texts are written in words that teachers do not usually use. e todos os textos, os livros estão escritos em uma linguagem que os professores não dominam, não conhecem, não usam. And I don't know what a serious and radical multicultural curriculum and pedagogy looks like. E eu, como professor, não sei o que, na verdade, um currículo multicultural sério, engajadamente político, como ele se parece, And the fire is getting closer and e closer. se o fogo está chegando perto e perto e mais perto. Too many teachers will jump out the window towards the right. Muitos professores vão acabar pulando na janela da direita. Now that means that we must also reconstruct what counts as good work at the university. Ou seja, isso tem implicações para nós também na universidade, porque nós precisamos redefinir o que conta como um bom trabalho na universidade. So that what multiculturalism means is not simply a slogan. Ou seja, que o multiculturalismo não seja apenas um slogan, né? And that we can show this is what it looks like. E que nós possamos ser capazes de mostrar concretamente como uma experiência multicultural seria na prática. And that means we must reconstruct ourselves as well. Ou seja, precisamos reconstruir a nós mesmos também. A propósito, professor Apple, o senhor mencionou essas experiências, particularmente a experiência de Porto Alegre. Nós temos outras experiências muito interessantes em alguns municípios no Brasil, mas ainda há uma ingerência muito forte do Estado nas realidades educacionais locais, digamos assim. Uma centralização da gestão educacional. Só para dar um exemplo, o Brasil, o governo Lula está implementando o plano, um projeto de aceleração do crescimento chamado PAC. E há subprojetos, digamos assim, em todas as áreas sociais, que é o PAC da saúde, o PAC da educação. Como professor, o senhor vê essa relação entre projetos de modernização econômica conduzidos pelo Estado e reformas sucessivas na educação? There is one word that we should be using to describe all social policy and all educational work. Há uma palavra que nós deveríamos usar sempre que estamos falando sobre trabalho educacional, trabalho social. The word is not reproduction, it is contradiction. A palavra não é reprodução, a palavra é contradição. Dominant groups work by forming hegemonic alliances. Os grupos dominantes se formam criando alianças